Olá, bem-vindo ao canal Loriverso. No vídeo de hoje iremos ver um relato do Reddit de alguém que teve herança roubada por sua própria tia, e veremos como o mal sempre retorna para aqueles que o faz. Vamos ao relato. Minha tia era uma das duas crianças que meus avós tiveram. Minha mãe era completamente oposta à minha tia. Ela trabalhou na loja do meu avô desde os 12 anos, nunca pediu nada e eventualmente conseguiu iniciar seu próprio negócio. Minha tia nunca teve um emprego até os 26 anos, constantemente roubava de seus pais e estava sempre em apuros. Apesar disso, minha tia era mimada pela minha avó, assim como seus filhos. Ela teve 3 filhos de 3 homens diferentes, e seu primeiro marido não era um deles, se você entende o que quero dizer. Não importava o que minha tia ou seus filhos fizessem, minha avó sempre os defendia. Ela nunca tinha tempo para minha mãe e seus filhos, a menos que fosse para obter algo de nós. A única razão pela qual minha mãe a visitava era porque amava meu avô. Meu avô faleceu em 2004, e alguns meses depois minha avó decidiu escrever um novo testamento. Minha mãe e minha tia estavam presentes quando ela assinou, então sabiam o que estava nele. Ficou definido que, quando ela falecesse, sua casa seria vendida e o dinheiro dividido em 25% para cada uma de minhas tias e minha mãe, e os 50% restantes seriam divididos igualmente entre os netos. Na época, a casa valia mais de 500 mil libras esterlinas, então seria uma herança agradável, mas nada que mudasse a vida. Em 2010, minha mãe morreu após um acidente e não deixou um testamento atualizado. Como ela já não tinha mais o negócio dela e estava alugando uma casa, ela não tinha nada de muito valor monetário. A única coisa que ela estava preocupada era o que seria feito no seu funeral caso ela falecesse, mas ela me disse tudo o que ela queria. As músicas, as flores, a cor do caixão e até mesmo o que as pessoas deveriam vestir no funeral. Ela queria que as pessoas usassem cores quentes e alegres. Então, quando ela faleceu, minha tia e minha avó assumiram todos os arranjos e tentaram desfazer tudo o que eu havia dito. As músicas seriam músicas que eu sabia que a mãe não gostava, as flores eram todas das cores erradas, e eles escolheram um caixão horrível. Com a ajuda dos meus irmãos, fomos capazes de mudar algumas coisas de volta para o que elas deveriam ser, mas o caixão não pôde ser alterado por algum motivo, e minha avó se recusou a deixar as pessoas virem a vestidas de palhaços, então tudo ficou preto. Foi frustrante. Depois do funeral, minha avó mudou seu testamento. Minha tia nos disse que ela não teve nenhuma participação na redação do testamento, e nossa avó nos disse que o mudou para que a parte que seria da minha mãe fosse para seus filhos em vez disso. Tudo bem, pensamos. Depois que minha mãe morreu, minha avó simplesmente parou de falar sobre ela. No começo, pensamos que era porque ela ainda estava se recuperando da perda da filha, mas mesmo 5 anos depois que minha mãe morreu, ela ainda não falava sobre ela. Mesmo que você contasse uma história sobre minha mãe, minha avó muito obviamente tentaria mudar de assunto, geralmente falando sobre como minha tia e seus filhos ruins tinham sofrido. E se você fosse falar com ela sobre seus próprios problemas, ela de alguma forma o traria de volta para minha tia. Eu sofri um colapso mental depois da morte da minha mãe, então você pode imaginar o quanto doeu ouvir a bem. X teve um tempo muito pior. Em 2016, minha avó faleceu. Ela havia escrito o que queria que fosse feito para o funeral dela e basicamente era tudo a mesma coisa que ela havia escolhido para o funeral da minha mãe, até mesmo a música a ser tocada. Eu não sei por que ela tentou fazer um ensaio do funeral usando minha mãe como substituta, mas ficou claro que era isso que ela estava tentando fazer. Então, depois de alguns meses, meus irmãos e eu estávamos esperando para saber sobre a leitura do testamento e minha tia continuava me dizendo levará mais um mês antes de podermos fazer a leitura. Eu não me importava. Para ser sincero, eu não estava preocupado com o dinheiro. Mas meu irmão mais velho estava esperando usar o dinheiro para pagar a lua de mel dele e da noiva na época, e meu irmão mais novo estava prestes a começar a faculdade, então seria uma grande ajuda. Eventualmente, meu pai se encontrou com o advogado que minha avó havia usado para lidar com o testamento e perguntou o que estava acontecendo. O advogado deixou escapar que o testamento já havia sido lido e que tudo havia sido deixado para minha tia. Quando meu pai questionou isso,
O advogado disse a ele que minha tia estava presente quando o testamento foi escrito, apesar de ter prometido que não tinha nada a ver com isso. Quando confrontada, minha tia inicialmente tentou negar, mas eventualmente admitiu ter mentido para todos nós. Ela nos mostrou o testamento e confirmou o que já sabíamos. A casa e todos os seus conteúdos agora eram da minha tia. Isso incluía as medalhas de guerra do meu avô, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando eu disse a ela que ele havia me prometido as medalhas antes de morrer, ela disse: bem, a menos que você tenha isso por escrito, você não terá nada nesta casa. De qualquer forma, eu já dei a Clive. Meu coração afundou. Clive não é o nome verdadeiro, obviamente, era o filho mais velho dela e a definição de um desastre. Ele tinha estado dentro e fora da prisão por roubo e venda de drogas. Eu sabia que no momento em que aquele idiota colocasse as mãos nas medalhas do meu avô, elas teriam sido vendidas. Nós consideramos levá-la ao tribunal por causa do testamento, mas todos com quem falamos disseram que provavelmente não ganharíamos nada com isso. Ela imediatamente colocou a casa à venda por cerca de 750 mil libras esterlinas. Ela havia irritado muitas pessoas em nossa cidade, então ela ia vender a casa e se mudar mais perto da filha, que mora em uma grande cidade. Foi feita uma oferta na casa, e ela fez um depósito em uma casa perto da grande cidade. E eu pensei que era isso. Aqui é onde o karma entra em jogo. As pessoas que queriam a casa da minha avó fizeram uma inspeção na casa para ver se havia problemas. E, nossa, havia. Acontece que a terra onde a casa foi construída era muito macia para o tipo de casa que era, e estava afundando. Ela afundou cerca de 2 cm nos mais de 40 anos que minha avó e avô viveram lá, mas o afundamento estava acelerando para 1 cm por ano. Isso significava que nos próximos 3 anos a casa precisaria de uma reforma séria, ou ser demolida. O novo valor da casa? 60 mil libras esterlinas. Os compradores imediatamente desistiram, sem nem mesmo fazer um depósito. Ela não podia comprar sua nova casa, mas ainda precisava pagar o depósito dela. E enquanto isso acontecia, ela deixou Clive se mudar com ela para a casa que ela alugou do conselho. Ele não podia morar em nenhuma das casas do conselho porque havia destruído todas as que lhe foram dadas. Alguém denunciou isso, e ela foi expulsa de sua casa. Ela foi forçada a se mudar para a antiga casa da minha avó, pois não podia morar em nenhum outro lugar. Então, lá está ela, vivendo em uma casa em ruínas com seu filho imbecil e seu parceiro. Ela ficou lá por 2 anos. Toda vez que eu a via, ela tentava começar a falar comigo, e eu apenas a ignorava e saía. Uma vez, enquanto eu estava indo embora, ela gritou: "Sua mãe mereceu morrer por ter um retardado como você", no meio de uma rua movimentada. Alguém a denunciou para a polícia, e ela recebeu um aviso oficial e foi ridicularizada no Facebook. Toda vez que eu a via depois disso, ela parecia cada vez mais miserável. Eventualmente, ela vendeu a casa por algo em torno de 85 mil libras esterlinas e mudou-se para a casa da filha na cidade grande. Perdi contato com ela e seus filhos depois disso. Eu pensei que a justiça havia sido feita, mas o karma ainda não tinha terminado com ela. Encontrei uma antiga amiga dela e ela me contou o que aconteceu depois que minha tia deixou nossa cidade. Ela se mudou para a casa da filha, vamos chamá-la de Sui, mas eles só tinham uma casa de 3 quartos e 3 filhos. Minha tia e seu parceiro tiveram que viver no menor quarto da casa enquanto minha tia procurava por um emprego e uma casa para alugar. Mesmo com 85 mil libras esterlinas, ela não podia pagar uma casa em nenhum lugar. Depois de cerca de 1 mês, o parceiro de minha tia fugiu depois de esvaziar sua conta. Ela foi deixada abandonada na casa de Sui, não contribuindo com nada porque todo o dinheiro que ganha vai para o bingo. Eventualmente, Sui e minha tia entraram em uma discussão acalorada e minha tia disse algo como: "Eu deveria ter abortado você." Sui imediatamente a expulsou de sua casa. Então, novamente, está minha tia, em uma cidade onde ela não conhece ninguém, sem dinheiro, sem casa e a última ponte que tinha é agora uma pilha de cinzas. A última notícia que tivemos é que ela estava morando em uma caravana na parte mais violenta da cidade e não pode mais trabalhar porque está sofrendo de artrite precoce e não pode mais mover as mãos.
Eu sei que não devo sentir alegria com algo assim acontecendo com outra pessoa, mas isso me traz alguma paz em relação ao que aconteceu. TL, doutor, minha tia mentiu, não deixou nada para mim e meus irmãos na herança. Mas agora perdeu tudo e está morando em uma caravana. Se vocês gostaram, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para mais relatos.